E hoje nós vamos falar sobre aquela parábola que alguns especialistas dizem que é o evangelho dentro do evangelho. Alguns outros dizem que é a parábola mais importante de Jesus. Vejam só o tamanho da dificuldade que nós temos hoje aqui, a responsabilidade que nós temos de entender e compreender esse ensino de Jesus nessa manhã. Nós começamos a falar um pouquinho sobre essa parábola no mês de março, quando nós vimos a parábola da dracma perdida. Por isso eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, Lucas 15, e você poder acompanhar comigo e a gente poder ir avançar um pouquinho aqui para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Quando a gente olha Lucas 15, o capítulo inteiro, nós entendemos que é uma tríade, ou seja, são 3 parábolas dentro de uma só. E nos primeiros versos, o que a gente vê? A gente vê ali os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a elite religiosa. Eram aqueles que diziam o que o povo iria fazer. Os fariseus, eles eram mais progressistas. Todo o modelo de culto que nós temos hoje, ele é baseado no modelo dos fariseus, no modelo da sinagoga. Então, quando a gente vê lá os fariseus e tal, eles não eram totalmente ruins. Se a gente olhar lá em Mateus 23, a gente vai ver Jesus dizendo assim: ouçam o que eles dizem, os fariseus, mas não façam o que eles fazem. Então, o ensino dos fariseus é bom. Não há nenhum versículo na Bíblia dizendo para a gente se reunir como nós nos reunimos, para a gente fazer como nós fazemos, mas nós seguimos o exemplo dos fariseus que vêm lá das sinagogas. Esses homens que eram a elite, que eram os pensadores do judaísmo, aqueles que cuidavam da lei, eles eram muito zelosos, cuidavam demais sobre a lei, sobre tudo aquilo que envolvia a religião. E aí tinha um outro grupo, nesse primeiro versículo que vocês podem olhar de Lucas 15, primeiro e segundo verso, que era o grupo dos cobradores de impostos. Quem eram esses caras? Vamos lembrar que o Império Romano estava oprimindo os judeus, né? E ao oprimir os judeus, o que eles queriam fazer? Eles queriam dinheiro. Então, para pegar dinheiro, como é que eles faziam? Eles tinham os cobradores de impostos, que eram mais ou menos um tipo de fiscal da Receita Federal dos dias de hoje. Então, esses homens, eles se candidatavam para isso, só que ao fazerem isso, eles estavam traindo o seu povo. Eles estavam trabalhando, eles estavam servindo os romanos e não os judeus. Então, esses homens eram extremamente odiados. Então, assim, você vê um cobrador de impostos, você passava do outro lado. Se um pai tivesse um filho que virasse cobrador de impostos, ele diria que seu filho morreu. Tamanha era a repulsa que eles tinham desses homens que eram os cobradores de impostos. Agora nós temos esses dois. Os fariseus de um lado, né, a elite, e nós temos os cobradores de impostos. Se você não pagasse o teu imposto, assim como é hoje, eles iam tomar o teu barco, eles iam tomar a tua casa, eles iam tomar os teus animais. Se você não pagasse, na semana seguinte você ia ter que pagar a multa, porque o cobrador de impostos, ele conhecia as pessoas às quais ele fiscalizava. A primeira parábola que nós temos aqui, dessas 3, nós temos a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida conta que um pastor... Quem é o pastor? Se a gente olhar o Salmo 23 de Davi, a gente vê que o pastor é Deus. Um pastor tinha 100 ovelhas. E de repente uma dessas ovelhas se perde. Quando a gente vai para Mateus, a gente vê que tem uma outra palavra lá, que diz que essa ovelha foi desgarrada. Ela foi retirada. Quando a gente vê Lucas, a gente vê a palavra lá que ela saiu, né, por vontade própria. E aí quando a gente vai para Mateus, a gente vê que essa ovelha foi desgarrada. Das 100, ficaram 99. E aí, o que aquele pastor faz? Como vocês sabem, o pastor vai atrás da uma ovelha e deixa as 99 em segurança. Ao fazer isso, ele procura aquela ovelha até encontrá-la. E quando ele a encontra, o que ele faz? Ele faz festa. E aí Jesus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Só que essa primeira parábola, Jesus estava dando um tapa na cara dos fariseus. Por quê? Quem eram as 99 ovelhas? Os fariseus. E quem era uma ovelha? O cobrador de impostos. A segunda parábola que nós temos, que nós já vimos um pouquinho em março, é a parábola da dracma perdida. Uma mulher está na sua casa e de repente ela perde uma moeda.
Uma moeda que quase não tinha valor. Valor muito pouco, muito pequeno. Mas essa moeda tinha um valor sentimental para ela. Por que essa moeda tinha um valor sentimental? Porque naquela época as mulheres não tinham valor. As mulheres eram tratadas como escravas, as mulheres eram compradas. E se acontecesse alguma coisa com aquele marido, aquela mulher precisava de alguma forma para poder buscar ajuda. Então as mulheres tinham uma tiara. Nessa tiara tinham 10 moedinhas, 10 dracmas, para caso acontecesse uma emergência. Ela poder se alimentar, ela conseguir chegar até algum parente, ela conseguir chegar até algum lugar. Por isso aquela mulher fica desesperada, querendo procurar a sua moeda perdida dentro de casa. Até que ela encontra. E quando ela encontra, ela faz o quê? Uma festa. Agora nós chegamos na última e na terceira parábola dessa tríade que eu estou falando para vocês. Que é a parábola do filho pródigo. Esse nome, eu até ouso dizer que esse título não é muito bom, porque ele não traduz o que diz a parábola. No alemão, eles traduziram como a parábola dos 2 filhos. Mas ainda não é bom essa tradução. E a melhor a gente vai tentar entender juntos hoje aqui. Vamos lá? A partir do verso 11, você pode acompanhar comigo o que acontece. Um pai tinha 2 filhos, e um desses filhos chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Isso, no Oriente Médio, o que significava? Significava: pai, eu quero que você morra. Eu não quero mais viver com vocês. Para vocês terem uma ideia, isso era passível de morte daquele menino, se o pai quisesse usar a lei. Tamanha a afronta que aquele menino estava fazendo com seu pai quando ele diz: pai, eu quero a minha herança. Porque ele não tinha nenhuma herança até que o pai morresse. O que o pai faz? O pai vende todos os bens, reparte entre os 2 filhos que ele tinha. O filho mais velho, como a gente pode ver lá em Deuteronômio 21, o filho mais velho, ele tinha uma porção maior, certo? Quando a gente tinha 2 filhos, como que era essa distribuição? O filho mais velho ia ficar com 2/3 e o filho mais jovem ia ficar com 1/3. Então aquele menino pega o seu 1/3 e o que ele faz? Vai viver a vida. Ele vai ser o rei do camarote. Ele vai bancar todas as festas, ele vai para um outro país, ele vai para um outro lugar, ele vai aproveitar, ele vai torrar, ele vai gastar a grana do pai. Só que chega um momento que esse dinheiro acaba. E quando esse dinheiro acabou, os amigos ele foi perdendo. Aquele país onde ele estava, aquele lugar distante onde ele tinha fugido do seu pai, começou a ter uma grande fome. E ao ter aquela grande fome, a Bíblia nos diz que ele se uniu a um daqueles homens daquele lugar. Essa palavrinha, quando a gente vai olhar, em algumas traduções, aí vai dizer que ele virou um empregado. Mas o certo não é que ele virou um empregado, ele se uniu. E esse se unir é no sentido de que ele estava com os mesmos pensamentos das pessoas daquele lugar. Ele estava compactuando das coisas que eles faziam. E ao se unir com eles, o que ele faz? Ele vai cuidar dos porcos. Para um judeu, cuidar dos porcos é o fundo do fundo do fundo do poço. É uma coisa inadmissível para um judeu fazer isso. Cuidar dos porcos. Mas aquele menino não tinha opção. Ele não tinha dinheiro, havia uma grande fome naquele país. E ele começa a cuidar daqueles porcos. Só que ao cuidar daqueles porcos, o dinheiro que ele recebia era muito pouco. E ele começa a ter fome, ele começa a ter necessidades. E aí o que ele faz? Ele vai comer as alfarrobas dos porcos. O que é isso? Alfarroba é tipo uma vagem um pouco maior, que ela tem um gosto um pouco mais adocicado. Só que vejam só, para os animais ela é dada crua. E aquele menino estava comendo ela crua. Se a gente olhar no Velho Testamento, a gente vai ver lá o profeta dizendo que os pobres comeriam dela assada. Esse menino estava no fundo do fundo do fundo do poço mesmo. E ao querer comer aquela comida dos porcos, a Bíblia nos diz que ele cai em si. Ele acorda para a vida. E ele para e pensa: os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que eu estou aqui sofrendo. Eu vou voltar para minha casa. Eu não vou ficar aqui sofrendo. E ele volta. Quando ele estava voltando, a Bíblia nos diz que
o pai o avista de longe. E tentem imaginar um homem, mais ou menos de uns 40 anos de idade, naquela época. Porque a expectativa de vida naquela época era 40 anos, 45, você já estava ali, no final da tua vida. E a Bíblia diz que aquele homem correu. Ele não se importou com os vizinhos das fazendas ali próximas, que poderiam estar olhando, olha, aquele filho lá, aquele filho que abandonou a família, o pai agora está lá correndo atrás dele. Ele não se importou com isso. Provavelmente ele ergueu a sua túnica para poder correr mais rápido, indo até o seu filho. Quando ele chega no filho, o filho diz assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. O judeu, ele usa essa palavra contra os céus, porque ele não fala o nome de Deus. Aquele menino tinha acordado de fato. E aí ele fala para o pai ainda: não me trate como um filho, mas me trate pelo menos como um trabalhador teu. O que aquele pai faz? Ele abraça e beija. Ele aperta aquele menino, ele fala: tragam uma túnica, tragam um anel e coloquem no seu dedo, coloquem uma sandália nos seus pés, pois os escravos não tinham direito nem a ter sandália. Ele estava descalço, ele andou muitos e muitos quilômetros, porque ele estava num outro país, descalço, até chegar à sua casa de volta. E naquele momento o pai diz: matem o bezerro gordo, aquele que é feito para o casamento, aquele que é para quando nasce um filho, aquele que é para uma ocasião especial, pois o meu filho que estava morto reviveu. Nisso o que acontece? O outro personagem, o filho mais velho. Aí vem o filho mais velho, voltando do trabalho, todo bonitinho lá. Ele chega lá, ele vê aquele churrascão rolando, ele vê a festa. Tinha música. Para vocês terem uma ideia, a música naquela época, eles contratavam músico. Então tinha uma banda, tinha vinho, festa mesmo. Eles estavam comemorando. Você imagina você de longe, voltando do trabalho, cansado, um churrasco rolando, uma música, um vinho, uma festa, o povo gritando na tua casa. E de repente vem um empregado para ele, aquele empregado, ele pergunta o que aconteceu, o empregado diz: olha, teu irmão que estava morto está vivo de volta, por isso a gente está se alegrando aqui com ele. Naquele momento, aquele menino deve ter feito assim, colocado o beijo para fora, e fez a sua cara de mãe ali, porque ele não queria entrar. Nisso o empregado avisa o pai, e quando o pai vem até ele desrespeita o seu pai dizendo: o teu filho torrou o dinheiro. Quando ele está dizendo o teu filho, ele está se separando da família, assim como o mais novo havia feito. Ele está se excluindo da família, ele está dizendo teu filho. Teu filho torrou o dinheiro, teu filho fez um monte de coisa errada e você vai tratar ele dessa forma. E aí ele continua dizendo: olha, eu estou aqui te servindo o tempo todo, como um escravo. E você nunca deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Aquele pai pega e diz para ele: olha, tudo que eu tenho é seu. Você já tinha recebido a tua herança. Tudo isso é teu. E agora que vem a coisa mais intrigante. Parece uma novela, tá? Os autores dizem que parece uma novela essa parábola. Mas ela termina aqui. Ela para. A gente não sabe o que aconteceu com o pai, com o filho. A gente não sabe o que aconteceu com o mais velho. A gente não sabe de nada. Aí eu fico perguntando: aonde estão os filhos mais novos? Será que eles estão conseguindo fazer parte da nossa comunidade? Será que eles estão conseguindo entrar? Será que eles estão conseguindo ficar dentro da festa? Onde eles estão? Cadê aquelas pessoas que se convertem? Cadê aquelas pessoas que participam dos nossos pequenos grupos que não pertencem à igreja? Eu tenho uma memória muito ruim. Mas eu lembro claramente de uma mensagem do pastor Dirceu em 2019, que ele ensinou uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele citou um autor, que eu não lembro o nome, mas ele disse assim: para que uma pessoa fique na igreja, ela precisa ter 3 coisas. A primeira delas é que ela precisa fazer parte de um grupo. Então a pessoa precisa fazer parte de um grupo. Pode ser uma panela, pode ser um pequeno grupo, pode ser qualquer outra coisa. A segunda coisa é que a pessoa precisa ter 3 amigos. Aí vocês vejam, aquela pessoa que eu citei para vocês, que está há mais de 10 anos e não é convidada para almoçar na casa dos irmãos, provavelmente ela não tem 3 amigos. Ela tem uma família que é amiga dela.
E a terceira e última coisa para que uma pessoa consiga permanecer, para que uma pessoa possa ficar na igreja, é que essa pessoa precisa exercer alguma atividade. Eu entendo perfeitamente que nós temos limitações em relação a tudo isso, mas nós precisamos incluir as pessoas, de alguma maneira. No nosso pequeno grupo, nós tivemos uma experiência divina no ano passado, quando nós tínhamos apenas pessoas que não eram aqui da igreja. Pessoas que não eram aqui do bairro. Nós tínhamos pessoas de outros estados, nós tínhamos pessoas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, que participaram com a gente. Pessoas de Colombo, pessoas de Araucária, de São José dos Pinhais, de vários outros bairros que eu posso citar aqui para vocês. E nós tomamos a decisão de tentar incluir mais essas pessoas dentro do nosso PG. Como nós tínhamos um PG que não tinha pessoas dentro da igreja, a gente tomou essa decisão de poder incluí-los ainda mais. E aí nós convidamos para que esses participantes pudessem também passar o PG ali conosco. E eu posso dizer para vocês que eu vi a graça maravilhosa de Deus na vida daquelas pessoas. Eu vi pessoas que chegaram e começaram a participar conosco no PG antes da pandemia, ficaram ali 1 ano ouvindo e de repente aquelas pessoas estavam falando do amor de Deus e falando da palavra de Deus como se elas estivessem dentro. Elas não usavam mais o termo vocês, elas usavam o termo nós. O nosso PG. Não é o seu PG, o PG de vocês. Ela usava o termo nós. E eu entendo que é esse o caminho que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar esse caminho do nós. Não é o teu filho. Não é a minha parte da herança. É a nossa. O reino de Jesus é um reino coletivo, é o reino do nós. E agora a gente chega num ponto que a gente vai tentar concluir essa história. Essa história que ficou incompleta, que eu disse para vocês, que o último verso deixa no ar. Nós vamos orar. Eu não sei como você está. Eu não sei se você se sente o filho mais novo, eu não sei se você se sente o filho mais velho. Eu não faço ideia. Mas hoje é o dia do abraço. Hoje é um dia que o Pai quer abraçar você. Hoje é um dia que o Pai quer beijar você. Hoje é um dia que vai haver festa, vai haver um banquete. Pois o Pai está de braços abertos para tocar em cada um de vocês. E não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa se você torrou o dinheiro da família. Porque Deus não é um Deus de créditos ou débitos, ou aquele filho que dizia que estava fazendo tudo para Deus, tudo para o Pai. Não era isso que era o mais importante. O mais importante era o coração.